En este caso vamos a comunicarnos con Diego Espíndola. Diego Espíndola es el coordinador nacional general de salud. Aparte es el presidente, allá hay 400 municipios, como le decía hoy, 400 municipios, donde él es el director de salud en esos 400 municipios y a su vez es el secretario de salud de Río Grande do Sul. Van a escuchar ustedes la voz de Leticia en la traducción. En la traducción. Tanto de la pregunta como de la respuesta. Diego, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Fabián Galarraga, Fabio Romano le estamos hablando. ¿Cómo le va? Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todo o pueblo argentino. Aqui Diego Espíndola, então, secretário municipal de saúde do Rio Grande do Sul, dos Gauchos. Uma grande felicidade estar falando com o povo argentino, um povo de cultura que influencia muito nossa história e nossas culturas aqui gauchas. Bueno. Estou à disposição para ajudar y conversar con el pueblo argentino. Una primera impresión le queremos pedir, Diego, respecto de cuál es la situación en relación con el coronavirus y lo que está sucediendo en Brasil, que me imagino tendrá también particularidades de acuerdo a la zona. Sí, aquí en Brasil, algumas regiões do Brasil passam por uma dificuldade extremamente grande, como é o caso hoje de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e o Amazonas, que nesse momento encontram-se aí com mais de 90% das suas ocupações de leitos de UTI. Nesse momento, então, aqui o Brasil chega perto dos 80 mil casos confirmados, e chegamos perto do número de 6 mil óbitos no Brasil. Isso é bastante preocupante porque ainda o Brasil e o estado do Rio Grande do Sul tem uma subnotificação. O que quer dizer isso? Que a gente está com números muito abaixo do real por ter uma estrutura baixa de cobertura de testes para testarmos a comunidade gaúcha e a comunidade brasileira. Isso causa uma extrema insegurança e também uma estrutura que possa ser montada no futuro sem dados reais, preocupando a gestão pública e os gestores públicos do sistema de saúde brasileiro e gaúcho. A ver, Leti. Bueno, Diego nos informa que están complicados en Brasil porque tienen 80.000 casos confirmados. Diego, ayúdame, você me ajuda, sí, con información. No tienen ellos la capacidad, digamos, para estar cubriendo todo lo que es el sistema de testeo, ¿sí? De hacer los test suficientes. Y hablaba de regiones como San Pablo, Amazonas, Río de Janeiro, que son las más afectadas. En este caso, Diego, yo o acá por aquí dividimos en dos partes de Brasil. La parte norte, la parte más pobre, digamos, y la parte sur, de donde usted pertenece, el sur de Brasil. El inconveniente está dado más en la parte norte, digamos del lado de Fortaleza y demás, donde ya los sistemas de salud están colapsados. Bien. Essa é a imagem bem correta que tu enxerga hoje. A região sul hoje, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tem ainda índices baixos de confirmação de casos e principalmente uma estabilidade melhor na estrutura de rede hospitalar para atendimento de pessoas. A metade para cima do Brasil, como Ceará, Amazonas e tantos outros, já começam a ter o sistema colapsado e aí começa aquela grande frase que é a escolha de Sofia. Nesse momento, escolher qual paciente terá que ser atendido e qual terá condições
de sobreviver no momento de internação em UTI. Isso é muito triste para um gestor público quando se começa os trabalhadores de saúde ter que escolher qual paciente atender no momento da pandemia. A ver. Bien, está hablando de la infraestructura, ¿no? Los hospitales, las clínicas, todo el sistema de salud que está colapsado en la región norte y que también ahora eso está afectando al sur. O sea que están más o menos igual norte y sur en este momento, por lo que entiendo, porque él hablaba de San Pablo, que no es tan norte, digamos, sino que sí es una ciudad con mucha población. ¿Sí? Los 44 millones de personas que tenemos en Argentina los tiene solamente San Pablo. Entonces es preocupante eso, la gran cantidad de personas en esa ciudad, en ese estado, en realidad, que es San Pablo. Diego, ¿cree usted que están alcanzando el pico de la pandemia en este tiempo? ¿Todavía hay que esperar mucho más o vendrá necesariamente un descenso en el próximo tiempo? Eu acredito que nós teremos ainda muito aumento de casos aqui no Brasil. Quando se começa hoje os municípios se organizarem e conseguiram aumentar a sua capacidade de teste, eu acredito que a partir da semana que vem nós estaremos se aproximando de números reais. E quando se aproximarmos disso, começamos a ter um grande avanço de números. Para o sul do Brasil, ainda cientistas dizem que, na verdade, o nosso pico de contaminação Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul devem começar a partir da segunda quinzena de maio. Então, isso também preocupa o Ministério da Saúde e nós, gestores aí do Conselho Nacional, porque temos números altos e quer dizer que esses números ainda não chegaram ao extremo e corremos o risco aí de dobrar ou até de triplicar essa contaminação no Brasil quando chegar a pandemia aqui no sul do país. Bien. Por el contrario, él dice que no, que los casos irán aumentando. Porque también está aumentando el sistema de testeo, se están haciendo mayor cantidad de test y están sabiendo realmente la cantidad, que por el contrario piensan que se va a duplicar o triplicar la cantidad de casos. Lo que yo quiero preguntarle, Diego, es respecto del comportamiento social, si hay aislamiento, si la gente se cuida, si hay lugares donde la vida transcurre normalmente y en ese sentido cómo juega el rol del Estado también. Bom, no estado do Rio Grande do Sul, eu ontem ainda participei da montagem do governador do estado do Rio Grande do Sul do distanciamento social controlado. O que o nosso governador do estado do Rio Grande do Sul está propondo? Que através de cores de bandeiras, algumas regiões sejam mapeadas e ditas, através da cor da bandeira, a sua capacidade de atendimento, a sua capacidade de testagem, os quantitativos de EPIs, que são aqui as proteções para os trabalhadores de saúde, e a velocidade que essa região de saúde terá no caso de que a pandemia chegue e os números de contágio se alastrem muito rapidamente. Então, é uma proposta que nós estaremos ainda avaliando para, a partir da quarta-feira da semana que vem, propor para o estado do Rio Grande do Sul. Algumas regiões do Rio Grande do Sul ainda têm uma tranquilidade, uma pseudo-tranquilidade na sua vida cotidiana, principalmente cidades do interior que acabam ainda tendo isolamento por a distância das capitais. Como disse a nossa tradutora, São Paulo não tem essa grande distância e acaba tendo uma velocidade de contaminação mais rápida que esses estados que têm aí cidades distantes a quase 400 quilômetros da capital.
Então, essa é uma proposta do nosso governador que nós estaremos pactuando até quarta-feira para poder ter aí regramentos regionais em 7 regiões do estado do Rio Grande do Sul, da bandeira amarela até a bandeira preta, quando se propõe, sim, lockdown, que é quando se encher os hospitais, quando temos baixa capacidade de testagem, de resposta, atendimento e principalmente a estrutura de trabalho que são os trabalhadores de saúde. Bem, Diego, igualmente o que o Fabião aqui perguntava é se as pessoas, o povo, ele está fazendo por si mesmo o isolamento ou não? Não, o povo ainda tem dificuldade de respeitar algumas estratégias municipais para o isolamento, como o uso de máscara, como evitar de andar na rua, principalmente o povo do interior, que tem baixo número de casos, acabam acreditando que a pandemia não deve chegar aos municípios do interior. Isso dificulta para a gestão municipal esse convencimento de que as pessoas se permaneçam em casa e se cuidem. Bien, Diego nos explica que no, que las personas no están tomando conciencia, no están usando barbijo, están saliendo a las calles. Mas, Diego, o governo, o Bolsonaro, não tem decretado a quarentena, ficar em casa? O nosso presidente tem feito ao contrário. Claro. Inclusive, o presidente acredita que a pandemia é uma gripezinha. Sí, una gripecita. Sí, sí. Se suas manifestações aqui é de, inclusive, estimular o povo à vida normal e a ir para a rua. Isso é um outro problema que o gestor público municipal enfrenta. Creo que entiendo que dice que lo que estimula es una vida normal y que considera que es una gripecita. ¿Eso ha traído alguna crisis no solamente institucional, sino socialmente? ¿Ha generado algún impacto esta postura del gobierno? Muito, impactou demais. Tanto é que várias instituições conseguiram, através dos nossos Supremos Tribunais Federais, a liberdade tanto dos estados como dos municípios de fazerem o seu próprio decreto e não se regrarem ao decreto federal, que é de flexibilidade e de vida normal ao povo brasileiro, dito pelo nosso presidente Bolsonaro. Su posición, Diego, en este caso, como responsable de la salud de Rio Grande do Sul, es seguir con una cuarentena estricta? Sim, a nossa posição é que não temos estrutura de saúde e o que salvará as vidas são os distanciamentos sociais. Nós não temos tratamento efetivo para o coronavírus, não temos vacina e, nesse momento, a única maneira de salvar vidas é o distanciamiento social. Bastante parecido, entonces, cree usted, bastante en línea es su pensamiento con lo que ha sucedido desde el minuto cero en Argentina. Sim, acho que todos os governantes coerentes do mundo, fora o do Brasil nesse momento, têm se alinhado com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, diferente do nosso presidente Bolsonaro. Sí. Bien, una aclaración que quiero hacer, porque tener en cuenta que ellos son república federativa y que cada uno de los estados puede hacer la cuarentena, no porque el presidente lo haya, o sea, no quiera hacerla, el estado sí puede decidir hacerlo. De hecho ha pasado eso, ¿no? Diego, le consultaban, a ver si la podemos traducir en portugués a la pregunta, en este caso. No sé qué. No, lo que yo le preguntaba, lo que vos decías, al ser república federativa, los estados tienen la potestad, digamos, de decidir el aislamiento obligatorio o la cuarentena directamente. Entonces la pregunta es si hay lugares donde eso ha ocurrido, así. Diego? Oi. Você entendeu? Para mim? Bem,
se os estados estão tomando pela iniciativa própria ficar em casa, fazer a quarentena. Isso. Os estados aqui não têm seguido a recomendação do nosso presidente, graças a Deus. Então, o nosso governador do estado do Rio Grande do Sul, inclusive, é extremamente contrário ao que diz o presidente da República no momento. E isso é uma posição da maioria dos 27 governadores do estado e também uma posição do povo brasileiro. Na última pesquisa, mais de 70% da nossa comunidade rejeita a maneira e a posição que o presidente Bolsonaro tem tomado frente ao enfrentamento do coronavírus no Brasil. ¿Qué dijo? ¿Que el 70% no está de acuerdo? No está de acuerdo con la medida. Con Ahora, la medida Bolsonaro. La pregunta, Diego, usted digamos, está a cargo de la dirección de aproximadamente 40 municipios en Brasil, ¿no? En el tema de salud. Aqui nós somos 5.570 municipios. Bien. Y usted está como director de este conglomerado, ¿no? ¿Esto es así? Isso. Nós somos, hoje, da diretoria nacional, nós somos 8 membros que somos consultados para posições de políticas públicas nacionais para o Brasil. E aí é um acordo entre governo federal, governo estadual e governo municipal. Seria uma pactuação tripartite entre esses 3 entes federados. Así que, digamos, en una definición política, usted decía que el 70% de los estados están en continuar o hacer una cuarentena más estricta, a lo contrario que pueda llegar a decir Bolsonaro. Esto obviamente ha generado problemas políticos muy grandes, ¿no? Sim, hoje, inclusive, já tem movimentos de processo contra o nosso presidente. Não só pelo problema político, mas também pelo coronavírus e por ele estimular a aglomeração de pessoas no país. Então já tem essa discussão no Supremo Tribunal de Justiça do Brasil. Es que está siendo procesado Bolsonaro en este momento por esa decisión. El impeachment, ¿qué le dicen? El juicio político. Y por el juzgado. Y por el Superior Tribunal, dijo. Sí, por el Superior Tribunal de Justicia de Brasil. ¿Cómo es la vida? Está bien que no se puede hablar de un lugar específico por la extensión territorial, pero quiero decir en general, ¿la actividad comercial existe? ¿Están abiertos los shopping, los lugares gastronómicos? ¿O en general está restringida la actividad allí en Brasil? Dependendo do local, tem lugares que é proibido a abertura de estímulo à aglomeração, tipo shopping centers, cinemas, lugares que façam grandes eventos noturnos. Hoje isso é proibido aqui. Comércios essenciais como farmácia, atendimentos médicos, postos de combustíveis, supermercados estão abertos livremente. E outros comércios com restrição de entrada de pessoas, tendo somente a liberação da entrada da capacidade de 30% da capacidade total daquela área empresarial. El tema máscaras, ¿se usan las máscaras? Muitos prefeitos já estão obrigando o uso das máscaras após saírem de casa. Alguns ainda não adotaram essa medida, mas já começa a ter aí uma grande mobilização nacional que toda e qualquer vez que tu saia para a rua seja obrigatório o uso de máscara. Que dice que los intendentes de las ciudades están obligando a eso, que cada vez más las personas lo usen. Se está haciendo una campaña para que se use el barbijo. Diego, por mi parte la última, y desde ya agradecer mucho la gentileza de habernos atendido. Dentro del posicionamiento que usted tiene a nivel nacional o del gobierno federal, según lo que nos decían, estaría ubicado en número 2 o 3 en jerarquía respecto a la presencia de lo nacional.
La pregunta, hace muy poco ha renunciado el ministro de Salud. ¿Ustedes están en consonancia ahora con el nuevo ministro de Salud de Bolsonaro o sigue habiendo esas diferencias? Olha, o ministro que passou, o ministro Mandetta, era um ministro extremamente municipalista. Teve experiência como prefeito e como secretário municipal de saúde. Este novo ministro tem experiência no setor privado da saúde brasileira e não pública. E isso acaba tendo algumas dificuldades de interlocução. Nós estamos com o ministro até mais de 10 dias no cargo e até o momento não mostrou o seu programa e como vai conduzir o enfrentamento do coronavírus. É dizer Se que... vai seguir o fluxo e o pensamento do ex-ministro Mandetta ou se mudará radicalmente seguindo as recomendações do presidente nacional Bolsonaro. Claro, porque el anterior se fue justamente por las diferencias con el presidente. Es decir, que hasta ahora significaría para el pensamiento de la mayoría un retroceso este cambio. E esse retrocesso já começa a mostrar quando tirado o Mandetta do seu cargo, e mostrando que o ministro poderia ter uma afinação maior com a posição do governador, do presidente, já os números começaram a aumentar drasticamente no país, sem resposta imediata do atual ministro. Isso preocupa a nós todos aqui no Brasil. Vamos a llevar un poquito, bueno, Leti. Para aclarar un poco esta cuestión, sí. Tanto salud y educación, Brasil tiene mucho porcentaje de lo que es lo privado. Claro, ¿sí? Claro. 80%, por así decirlo. Entonces, el nuevo ministro viene del sector privado. Dice que todavía han pasado 10 días que él asumió y no se ha comunicado o no ha formulado ningún programa para el sector público. Entonces, por ahora se considera un retroceso. Tremendo en este contexto. Permítame una última de mi parte y permítame algo que puede ser considerado un abuso periodístico, ya no preguntándole a usted como profesional de la salud solamente, sino como hombre habitante de Brasil y como ciudadano. ¿Usted cuánto cree que ha impactado, cuánto siente que ha impactado políticamente, política y socialmente en este marco, en este contexto de la pandemia que se ha dado, la renuncia del ministro de Justicia de Brasil, del ministro Moro? Olha, o ministro Moro, na verdade, era o maior esteio, né, para nós aqui mais da ponta, o palanque aonde se agarra, se firma no momento de luta, né? Com a saída do ministro Moro, eu acredito que o processo de acelerar o impeachment do presidente se dará muito mais rápido. Era uma pessoa muito benquista pela comunidade brasileira, que acaba deixando o governo e acaba deixando de maneira de denúncia, inclusive contra o presidente Bolsonaro, que lhe causou vários problemas, inclusive do enfrentamento de um futuro impeachment com a saída do Moro. É um problema político e também hoje um problema de credibilidade do povo gaúcho, que acreditava também no ministro Moro, que defendeu, aí acusou várias pessoas que foram para a cadeia da situação Lava Jato. A ver, dice, a ver si entendí. Bien, Leti. No, que justamente el pueblo confiaba en Moro. En Moro, y la salida de él es otro descrédito para el pueblo, digamos, como que deja de creer en la justicia. Sí, y dice descrédito social, pero también que lo va a complicar desde el punto de vista legal, que le va a acelerar el juicio político, dice, ¿no? Sim, já começa, inclusive, com esse descrédito social do atual governo. Alguns deputados e políticos que apoiavam o Bolsonaro hoje já começam a tomar outros rumos que não apoiam o atual governo. Bien. Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante. Muchas gracias. Diego, muchas gracias por atendernos, por tomarte esta media hora en charlar con nosotros, y por supuesto seguimos en comunicación, y cuando quieras invitado a charlar al aire a través de Radio Nacional. Obrigado pelo
pelo espaço de vocês, pelo espaço de falar com o povo argentino aí, que sigam aí na luta, que fiquem em casa, porque hoje o índice da Argentina teria que ser modelo para o mundo inteiro. Então, obrigado, e a gente fica à disposição desse povo, que é um povo irmão aquí dos gaúchos. Bien, y un saludo al amigo gaúcho también, amigo suyo, Humberto, un gran abrazo, que fue el que hizo posible esta nota. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Un abrazo, ojalá que pronto lo tengamos por acá. Muchas gracias. Tengamos por acá, 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 muchas gracias.